Olá, a gente vai falar sobre TDD. Vamos começar falando um pouco sobre umas partes mais básicas, né? Para quem talvez estiver assistindo depois no YouTube, em casa, ou, né, que não tenha tanto conteúdo sobre testes, possa talvez entender um pouco do que a gente está falando. Eu me chamo Altair, e esse é o Marcos, a gente trabalha aqui na Cinfo, como a nossa camisa 10 da gente. E vamos lá. O que são testes? Teste é aquela porção de código que vai testar o teu código que vai para produção. No desenvolvimento de testes, é gerado no teu projeto, quando ele já está bem evoluído, uma série de contextos de testes que mapeiam comportamentos. E isso ele serve como documentação para o teu projeto. Essa documentação ela ajuda bastante quando entra um novo desenvolvedor e essa pessoa começa a fazer alterações no sistema, porque em determinados escopos que ele possa fazer algum ajuste, ele não tem domínio total. Então, através dos testes, ele consegue ter uma leitura mais humanizada e entender melhor o que se propõe aquele teste ou aquela feature. O teste ele facilita bastante na manutenção, pois quando o desenvolvedor aplica uma alteração pequena e ela pode gerar algum efeito colateral em outra parte do sistema, e através dos testes ele tem esse feedback rodando a suite de testes toda. Muitos desenvolvedores não criam testes nos seus projetos pensando que ele pode aumentar o custo do projeto. De alguma maneira, as pessoas pensam que estão construindo dois códigos, um código de teste e um código para resolver o problema. Se for pensar só assim, realmente ele pode aumentar o custo. Só que ao longo do tempo, as manutenções que tu for fazer e evoluções do projeto, isso te traz como se fosse um investimento a longo prazo, porque tu consegue ter mais segurança na hora de aplicar as modificações, fazer um deploy na sexta-feira e dormir muito bem à noite. E se eu não testar? Eu não posso estar produzindo código que vai para o meu cliente, uma feature nova. Como eu explico para o meu chefe que eu estou gastando tempo e dinheiro escrevendo um código que vai testar o meu código, enquanto ele está ali me botando pressão porque quer aquilo na mão dele logo, entregue? Os Estados Unidos estimam que bugs de software lhes custam aproximadamente 60 bilhões de dólares por ano. Fazer testes não deve ser encarado como algo que encareça a produção de software. Beleza, a curto prazo pode ser que tu consiga ver que a minha produção de software ficou um pouquinho mais cara, mas depois de um tempo, quando tu já tem uma certa suite de testes, quando tu já tem uma certa cultura de testes, tu vai notar que tu tem menos bugs, né? Então, se isso já não convenceu que testes são importantes, talvez basta vocês fazer algumas perguntas. Essa semana, quantas tarefas relacionadas a bugs você trabalhou? Esse mês. Então, será que se tivessem testes ali, você teria demorado mais, teria demorado menos para resolver esses bugs, mesmo que eles acontecessem? E será que eles teriam realmente acontecido se você tivesse testes? Então, se eu testar, eu nunca vou ter bugs. Não é bem isso. Teste não é garantia de que tu não vai ter bug. Tu pode acabar desenvolvendo alguma coisa, esquecido de testar uma parte, ou nem notado que aquela parte existia, e ali vai ter um bug. O ponto é que tu pode ir lá corrigir esse bug, tendo entendimento do que está acontecendo naquele código. E além de ter esse entendimento do que está acontecendo naquele código, tu vai saber que tu não estragou outra parte, corrigindo aquela que estava estragada. Então, o custo de manutenção também diminui. Então, vamos fazer mais TDD? É um pouquinho da história do TDD, que tem a ver com o criador do TDD, que é o Kent Beck. O criador, na verdade, foi um plagiador,
Por que eu digo isso? Quem falou sobre TDD a primeira vez para o Kent Beck, na verdade, foi o pai dele, que também era programador e era escritor. Num dos livros dele, ele escreveu, na época, que os desenvolvedores colocavam um valor, gravavam um valor numa fita e programavam, ou seja, criavam o programa até que se alcançasse o valor esperado que estava lá na fita. Então, ao ler isso, ele achou essa ideia um pouco estúpida, na verdade. Só que ele resolveu experimentar. Ao experimentar, ele viu que tinha benefícios sobre o assunto. Diante disso, ele assimilou com o que eu vou ler aqui. As pessoas sempre diziam para ele, as pessoas sempre falavam para ele conseguir separar o que o programa deve fazer da implementação final, mas que ele não sabia como fazer, até aquele momento em que resolveu escrever o teste antes. A ideia dele de achar que aquilo era estúpido é que tu escrevia o teste para o teste falhar. Então, isso causou bastante curiosidade no Kent Beck e ele começou a trabalhar bastante em cima dessa ideia. Tanto é que depois ele escreveu livros, escreveu alguns frameworks de teste, inclusive a framework de teste chamada JUnit. E uma curiosidade sobre isso é que essa framework foi desenvolvida, a primeira versão dela, usando o pair programming com um cara chamado Eric Gama durante um voo. O que é TDD? É possível implementar? Faz sentido? Onde vivem? O que comem? TDD, por um acaso, é aquele negócio que tu vai lá, faz o testezinho antes, vai na implementação, aí tu vai lá, faz uma coisa mais simples que tu puder para passar, e aí tu volta pro teste, adiciona mais um teste que vai quebrar, e aí tu volta e tu adiciona um ifzão lá que só para ele passar rápido, e aí tu volta, escreve mais um teste e o ciclo nunca vai chegar ao fim, porque tu vai fazer isso toda a vida. O TDD não é bem isso. É comum acontecer essa confusão porque, sim, a gente escreve o teste antes, a gente escreve ele para falhar. Só porque a gente está focando no comportamento. Quando a gente escreve a solução, a gente já vai saber se ela vai passar, ok? Mas a gente não vai escrever o código inteiro lá já. A gente vai fazer o suficiente para passar. Mas a gente também deve fazer isso na direção da nossa solução. Não alguma coisa que afaste a gente da solução final. Quando se faz TDD da forma que eu falei antes, por exemplo, é porque está se esquecendo da parte azul, que é o refactor. Né? Então, tu faz o vermelho, faz o verde, beleza, tá passando, agora está na hora de refatorar. Aquele é o código aquela é a solução mais simples? Sim, beleza, então deixa lá. Não é, tem como fazer melhor. Eu acho que tem como fazer melhor, vai lá e testa. Já está testado, tu já garantiu esse comportamento. Esse comportamento está garantido. Tu pode ir lá e refatorar. Por que usar TDD? Se tu for procurar isso no Google, vai ter algumas recomendações lá no Google. Eu vou listar aqui algumas vantagens que a gente tem na hora de aplicar essa metodologia de TDD. Ele lista foco no teste e não na implementação, o código já nasce testado, melhor reflexão sobre o design do código e simplicidade. Foco no teste e não na implementação. Aqui o desenvolvedor como ele vai ter que escrever o teste antes de implementar, o esforço dele vai ser em mapear os comportamentos que o que ele está desenvolvendo deve ter, para que isso fique claro tanto para ele na hora de implementar, quanto os próximos desenvolvedores que vão pegar possivelmente dar uma manutenção naquele código. O código já nasce testado. O importante é que ele tenha nascido testado, mas o que isso me traz? Isso me traz feedback rápido. Então, se eu já fiz um teste para ele, eu já estou imaginando como eu vou usar. Então, eu já tenho um feeling do design dele. Quando eu vou para a parte do desenvolvimento e desenvolvo, eu já sei se ele está passando realmente, se ele não está passando, se eu fiz alguma coisa, se eu fiz certo, se eu não fiz certo. Isso é ele nascer testado.
Não é só pelo fato dele nascer, tem um motivo por trás disso. Melhor reflexão sobre o design do código. Entra um pouco no que eu falei antes, né? Tu já testou ele antes, tu já imagina como é que ele vai ser usado, então tu sabe, tu consegue ver se o jeito que ele está sendo usado é um bom jeito, se não é. Tu consegue, depois, na hora de implementar, tu tem mais liberdade para refatorar e testar coisas diferentes, porque ele já está testado, já tem alguma coisa lá garantindo que esse comportamento não vai mudar. Ele já está testado, né? Então, esse por isso tu pode refletir melhor sobre o design que está acontecendo ali. Simplicidade. O código que vai ser entregue, a partir do momento que a pessoa está desenvolvendo com a metodologia de TDD, a tendência é que com os ciclos que o TDD propõe, que é teste, desenvolvimento e refactoring, a gente consiga ter, no final das contas, um código mais legível e mais simples. Isso não quer dizer que seja um código pequeno, mas sim, não importa o tamanho. A diferença é que ele é mais fácil de entender e de possivelmente dar uma manutenção. Pode ser um código um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas o valor que a gente quer entregar aqui é que seja fácil de dar manutenção e ser entendido. Mas eu não tenho o mesmo ganho fazendo os testes depois. A grande diferença nisso é o ciclo de feedback. O que seria o ciclo de feedback quando a gente considera TDD? Cria o teste, implementa e faz a refatoração. Então, esse ciclo, o feedback sobre o que tu implementasse e quando tu rodasse o teste, ele é quase que imediato, é bem rápido. Do contrário do modo tradicional, por assim dizendo, quando tu desenvolve todo o teu código e só no final tu vai testar, ali tu pode ter falhas de design de código, pode ter um código que ele não está funcionando direito, e sem falar que tu ainda pode esquecer de mapear alguns comportamentos sobre o código que tu fizesse. Dependendo do tempo que tu passou desenvolvendo aquele código, tu pode esquecer disso. Baby steps. Não se tem como falar de TDD sem falar de baby steps. Durante o desenvolvimento de alguma coisa, eu imagino que todo mundo já passou por isso também, tu tá lá desenvolvendo, tu desenvolve uma parte que em teoria está parcialmente funcionando, né? Um código funcional lá que tu acabou de testar. Aí tu depois volta pro desenvolvimento e enche de código, faz mais um monte de coisa, e aí depois tu roda e bam, não tá funcionando. E tu não faz ideia de onde tu adicionou aquele problema. E é horrível de achar, porque tu mexeu em um monte de coisa. O que eu quero dizer é que não adianta tu tentar ir muito rápido se tu tá indo na direção errada. Então, vamos supor que a mesma coisa tivesse acontecido, mas tu tivesse modificado somente uma linha de código. Tu já sabia onde é que estava o problema. O teu escopo é menor, então tu consegue ser mais rápido em achar o que está acontecendo. Baby Steps consiste em fazer alterações pequenas, buscando as soluções mais simples, porém que resolvam o problema, que é o que eu falei lá no começo. Às vezes tem muito desentendimento sobre isso. Quem aí já fez um coding dojo e que não conseguiu chegar no final? E o código que estava no final era um monte de if atrás de if atrás de if e que nunca chegou em lugar nenhum. Quando a gente procura somente a modificação mais simples e não a solução mais simples, a gente vai se afastar da solução do problema e não se aproximar a ela. Então, quando eu faço baby steps, eu tenho que tentar ser o mais simples possível, mas eu tenho que procurar a solução mais simples, uma solução que me leve um passo mais para perto da solução do problema e não um passo que me leve para longe da solução do problema. Por mais que seja pequeno, ele não está me aproximando. E é isso que eu quero. Bom senso é tudo na hora de aplicar a metodologia de TDD. Seja na hora que vai criar um MVP, uma prova de conceito, enfim. Não devemos usar o TDD porque está na moda, mas sim pelo valor que ele agrega. Perguntas? A minha pergunta ela está na seguinte situação. Como vocês
imagino a questão do TDD, quando a gente fala de testes que se aproximam mais do end-to-end, né? Então vamos supor assim, olha, eu vou fazer um pedaço lá da tela, esse pedaço eu vou ter pedaços de integração, eu vou ter pedaços unitários e eu vou ter pedaços end-to-end. Como vocês encaram essa situação em específico? Falando em testes unitários, eu acho que a aplicação do TDD ela deve ser 100%. Se não conseguir 100%, use o bom senso e vá dentro do que você pode fazer. Mas não seja xiita, né? Vou fazer TDD porque tem que ser TDD. Com relação aos outros testes de integração e até mesmo de end-to-end, e eu mesmo, opinião como desenvolvedor com experiência de fazer esses testes, eu acredito que em parte daria para fazer o TDD. Só que em outras situações que fica difícil prever como vai ser implementado aquela feature, aí nessa situação eu acho que o TDD não se aplica muito. Existem situações de testes visuais em que isso é de alguma maneira bem previsível, mas outras não. É isso que eu quero dizer com quando dá para aplicar e quando não. O TDD ele tem por um dos focos ter um ciclo de feedback bem curto. Então, quando eu faço um teste end-to-end, em geral, eu não consigo ter um ciclo de feedback tão curto assim. Então, por mais que ele ainda tenha um ganho, o ganho não é tão grande. E se eu não tenho certeza de onde eu vou chegar, talvez eu nem deva começar fazendo o TDD no end-to-end. Se eu tiver muita certeza de onde eu vou chegar, aí ok, eu posso ir lá e escrever os testes antes, mas o ganho que eu vou ter em geral vai ser no nível mais próximo ao unitário ou talvez no integração. Na opinião de vocês, o que mais impede as pessoas de começarem a fazer o TDD? Assim, qual é a parte mais difícil de começar a usar essa técnica? Então, o TDD em específico, eu não tenho tanta certeza do porquê, tá? Eu acho que é a mesma opinião lá que o Kent Beck teve naquele primeiro momento que ele leu sobre, que foi, nossa, que besteira, eu vou escrever um teste para falhar, por que eu vou fazer isso? Qual o sentido disso? Né? Em geral, eu vejo que as pessoas têm mais resistência a começar a fazer testes do que começar a fazer TDD. Então, depois que uma pessoa ela já está num ambiente que faz muito teste, naturalmente ela vai acabar caindo no TDD. É difícil não acabar caindo lá, ou não gerar discussões sobre o assunto. Mas o que eu vejo de resistência é mais no iniciar com testes. A minha opinião sobre isso, eu concordo com o Tato, e acho que um pouco é por falta de conhecimento da metodologia em si, e a outra é aquela vontade de sair codificando que realmente vai funcionar, e não o teste em si. Eu acho que isso aí influencia bastante. E o que eu percebi é que como nem todo lugar dá para aplicar o TDD, e quando o momento do projeto às vezes não é bem um momento que dá para aplicar isso, por exemplo, às vezes o momento do projeto são features que trabalham mais da alteração de tela, então vai ter mais testes end-to-end, vai se mexer pouco em teste unitário, em classes, em métodos unitários. Então isso talvez acaba afastando um pouco o desenvolvedor do uso da técnica e aí cai no esquecimento de uso. Mas se o pessoal manter a atenção e tal, eu acho que dá para usar bastante. Eu tenho outra pergunta aqui, uma pergunta meio polêmica, né? Ela é a seguinte: vocês acham que é um pecado muito grande eu colocar código em produção sem testes? E em que situação isso poderia ser feito? Código em produção sem teste, toca mais um pouquinho aqui, e eu não acho que seja proibido. Eu acho que conforme a situação ela pode ser aplicada. Porém,
Em seguida, a gente tem que entrar com o trabalho de cobrir o código que está em produção com o teste. Eu vejo alguns momentos, talvez, que faça algum sentido colocar um código em produção sem testes, né? Até alguns estão listados aqui, eu estou fazendo uma prova de conceito, eu não sei nem se aquilo vai ser usado, é uma coisa rápida, é uma coisa simples, talvez seja jogado fora amanhã. Talvez eu não precise fazer isso, por mais que dê. Outra coisa também vamos supor que eu tenho um problema em produção que é muito impactante na vida do cliente. É um problema que está acabando com o estoque dele, por exemplo. E para resolver esse problema, que a gente tem um domínio muito grande sobre, às vezes, é muito fácil de resolver. Só porque para testar é difícil, para montar os casos e passar pelo fluxo. Então, talvez, nesses pontos, possa ser colocado um código não coberto em produção, né? Claro, sempre tem que se usar o bom senso. Se der para colocar com testes, é sempre melhor com testes. Mas se não der, não tem jeito, o jeito está dado. Um exemplo de quando a gente colocaria um código sem teste em produção, talvez um exemplo, a gente tem algum recurso que a gente consome de uma API externa, e essa API externa ela mudou alguma regrinha que tem que preencher alguma informação e o nosso código ele não faz esse preenchimento. A gente poderia muito rapidamente fazer o preenchimento dessa informação, visto que a gente tem ela em mãos para preencher, e colocar o código em produção a fim de que o sistema passe a funcionar normalmente. Num segundo momento, a gente entra com uma história onde a gente vai lá e cobre tudo aquilo ali com testes, visualizando os comportamentos necessários para o preenchimento daquele campo e assim por diante. Tem outra pergunta que é quanto à questão de identificação de bugs, né? Digamos que eu esteja operando no sistema e eu achei um problema, né? E aí, obviamente, isso vai para um card, vai para o nosso processo de desenvolvimento e assim por diante, né? Como lida com essa questão no TDD? Existe algum ritual, alguma coisa que se preocupa no TDD nessa correção desse bug? Nessa parte eu não cheguei a ler na literatura, mas é como eu costumo agir, tá? Quando eu encontro um bug que eu tenho que corrigir, a minha primeira atitude é fazer um teste quebrando, porque eu já tenho toda a infra preparada, eu já sei onde eu quero chegar, e se eu tenho conhecimento do bug, se eu sei como ele é gerado, eu consigo fazer um teste que quebra. Faço o teste que quebra, depois faço a correção. Então, a abordagem do TDD, eu acho que normalmente já faria isso. Que era sobre o código em produção sem teste, né? Acho que se tu vê assim, qual é o real valor do teste, perde um pouco, né? Quando tu coloca um código em produção sem teste, o teste ele te dá umas vantagens que tu pensa melhor no negócio e tudo mais. Se tu for mexer nesse código depois, perdeu bastante coisa. Eu, por exemplo, quando eu tenho que mexer numa feature 2 dias depois que eu desenvolvi ela, eu tenho que ficar um tempinho ali para reaprender aquele código que eu fiz. Então, se é um código que tu não vai mexer, e se ele tem teste mal feito, às vezes pode dar na mesma coisa, né? Porque se o teste está mal feito e não está testando o que deveria ser testado, acho que dá no mesmo do que tu colocar sem teste. Deixa eu complementar essa situação. Eu acho que talvez a coisa não foi muito bem compreendida, né? Quando a gente coloca alguma coisa em produção que está descoberto, normalmente é uma coisa muito pequena e muito rápida, de algo que tem uma severidade muito alta, né? Então, eu preciso corrigir aquilo de uma maneira super rápida, e é pequeno, porque se for grande, enfim, não tem como fazer isso, mas de uma maneira super rápida, que eu não pare o sistema, que o cliente tenha o seu impedimento resolvido, e logo em seguida, quando eu volto isso para o desenvolvimento, eu posso ter a opção, por exemplo, de fazer um revert no Git que eu fiz, né? No commit que eu fiz, e começar a solução do zero, né? Então, em algum momento, a cobertura do projeto caiu,
mas logo em seguida ela foi restabelecida. Então eu não estou pensando em fazer nem um reaproveitamento daquele código que foi em produção, porque normalmente ele nem tem qualidade suficiente para ficar na codebase. Às vezes tu tem que enfiar um if ali temporário ou qualquer coisa nesse sentido para só passar e resolver o problema severo que está fazendo o cliente parar, entendeu? Depois disso, reverte o código, faz com toda a calma do mundo, mas tu tirou uma pressão das costas do desenvolvedor de ter que resolver rápido e ainda seguindo todos os protocolos e ter a melhor opção, a melhor situação, né? Que é impossível, né? Ninguém vai conseguir resolver, né, uma equação matemática complexa com uma bomba atômica no colo, né? Então ele precisa equalizar isso. Então eu acredito que esse seja o ponto de escolha, sabe? Tu olhar a severidade, a complexidade disso e entender se aquele teu código realmente vale a pena ser reaproveitado, que muitas vezes ele vai para o lixo, né? Então, projeto como o nosso, a gente tem um mínimo de cobertura aceitável, né? Que é 100%. Então, caiu, a turma depois tem que voltar lá, rever a situação e tem que subir essa cobertura de novo, entendeu? Então, acho que não dá para colocar qualquer coisa em produção no ar. Por isso que eu fiz aquela pergunta ali, porque é realmente um assunto polêmico, né? Mas eu, por exemplo, não posso deixar um caminhão de banana carregado, esperando 2 dias apodrecendo a carga, porque eu tenho que resolver um problema no meu código. O caminhão precisa sair, ele vai viajar a noite inteira e o produto é perecível, entendeu? Então tem que só dar o seu jeito. Depois, se tiver que fazer o que for necessário, se faz o que for necessário. Acho que é mais ou menos esse o ponto de vista, entendeu? Não sei se eu fui claro nisso daí. Vocês comentaram que o TDD a longo prazo ele gera um ganho de produtividade, né? Vocês acham que isso serve também para quem trabalha sozinho, que já tem um conhecimento do código? Eu acho que o TDD serve também para quem trabalha sozinho, porque para quem não tem aquela memória super boa, que é o meu caso, quando tu volta daqui 1 ou 2 meses no mesmo código, se tu não escrevesse um teste bom e um código de produção bom, tu vai passar um tempo ali para entender tudo de novo, para depois, de repente, aplicar uma modificação ou coisa do tipo. Então, aplicar o TDD, na verdade, é ter qualidade de código e de testes no final das contas. E isso vai ajudar na manutenção do código. Perguntas? Tem a pergunta? Mais uma salva de palmas aí.